Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vamos lá para mais uma leitura? Então, estamos aí no dia 9 de abril de 2026. O livro é O Perfume das Palavras, de Francisco Ruiz Girão, editora Almenara. Então, esse livro ele é maravilhoso, reúne aí 73 reflexões que são de grande valia. Mas antes, me apresento aqui a todos. Pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas aos inscritos no canal e também aqueles que estão aqui pela primeira vez. Se inscrevam. Pessoal, comentem os vídeos, compartilhem com aquelas pessoas que possam gostar do conteúdo e também aquelas que ainda não ouviram falar do meu canal. Ativem o sininho para que possam continuar recebendo. Então, bora lá? Daqui estou, Gislaine Abadia, fisioterapeuta e terapeuta. Portanto, o meu canal fala sobre saúde. Saúde em todos os modos de imaginarmos. Sim, todos os aspectos relevantes, pois sabemos que somos saudáveis mesmo, não somente corpo, mas sobretudo a nossa alma, que vai bem quando consideramos que somos seres complexos e, na verdade, maravilhosos. E, por assim dizer, na individualidade que cada um compreende, aquilo que dá consciência, bênçãos inenarráveis podem vir de nós numa constante. No entanto, não é o que vemos pelo mundo. Então, justamente o apelo do canal é nesse sentido. Simples, um passo de cada vez, darmos consciência quem nós somos. Em se tratando de falar da nossa saúde a modo integral, deveremos, portanto, aumentar o nosso prisma de visão. Então, que nós falaremos sobre ciências, espiritualidade, Então, numa compreensão de que tudo que nos envolve chega para dar vazão àquilo que devemos ainda compreender, manifestar, fazendo boas práticas, hábitos, comportamentos, ações, atitudes melhores, Para que a gente alcance a cada vez mais aquilo que é genuíno, essência de cada ser que veio viver. Descobrir nossos dons, talentos, ou até mesmo potencializar aquilo que já sabemos que temos, que agrada o nosso coração, mas que muitas vezes nós nos sabotamos, não conseguimos pôr em prática. Então, será qual o fio da meada que nós deveremos puxar para descobrir o porquê das autossabotagens, o porquê desses burilamentos que nós passamos a nível de convivência social, sejam em indizíveis relacionamentos, desde o nosso clã familiar, todos os tipos de relacionamento em geral. E mais do que isso, o nosso relacionamento não só a nível de o que acontece em família, o que aconteceu com nossa ancestralidade que ainda pesa. Então, qual é esse nível de procrastinação que a gente se situa numa zona de conforto, que é totalmente paradoxal, Porque, na verdade, não é confortável nada, no entanto, a gente não consegue sair, O que resta a nós é o seguinte, olharmos para dentro. Então, aqui, a saída não é aquela que a gente vê em plaquinhas, não. Sair para fora é um pleonasmo, mas na vida do humano eu acredito que é olhar para dentro. Sim, pois o convite do canal também é esse. Uma vez que eu os convido, vamos ver quem ama mais, é olhar para quem nós somos, No sentido de, inclusive, tentarmos responder aquela pergunta: quem é você? Você sabe me responder quem é você? Se não, tá tudo bem, é um passo de cada vez mesmo. Devagar se vai ao longe, mas é necessário que tenha primeiro essa decisão, essa escolha, Essa tomada de consciência, relevante às atitudes que você vai com disciplina colocar em prática, tá? Então, meu canal fala sobre saúde nos mais amplos, variados aspectos. Então, falaremos sobre epigenética, como são seus comportamentos diante do mundo, qual a sua condição, de se situar a nível dos modos os mais variados, dos aspectos os mais indizíveis até, pois estamos sempre co-criando ou criando. E isso é relevante ao quê? Ao que se dá valor, Sairmos de confusões mentais, pois se nós descobrirmos cada vez mais um pouquinho de nós, entendemos que não somos só corpo físico, nem tampouco corpo mental, até mesmo porque ele é subdividido. E mais do que isso, é considerarmos que se nós falamos de alma, nós falamos de um espírito que está encarnado, então envolve a nossa psique, todas as relações que a gente faz, desse contato humano,
a nossa PNL, como nós identificamos-nos no outro. Sim, nós só vemos no externo aquilo que já tem dentro de nós. Então é imprescindível que a gente dê asas à imaginação somente? Não. Que a gente primeiro venha com aquela impregnação de verdade. E a partir dessa verdade, nós descortinaremos mais verdades. Caindo os véus das ilusões, nós vamos descobrindo quem nós somos, né? Então, sem ansiedade, como se diz, respira e não pira. Um passo de cada vez, tudo vai bem, né? Então, é naquele flow da vida, que isso inclusive é uma palavra, a nomenclatura científica, sabe? Aquelas questões da nossa espiritualidade intrínseca, que é passada de mamãe, vovó, ancestralidade. Sim, aquilo que vovozinha ensinava ainda continua valendo. Então, conforme as ciências, né, ela vai descobrindo algo que na verdade já existia, ela simplesmente só está dando nome, classificando, tá? Então tudo já existe, basta sabermos compreender aquilo onde nós somos observadores de fato e colocamos foco, é o que se dá valor para o momento atual. Então cada um vai ter aí suas considerações. Então, sem mais delongas, né? Mas é o que sugere a intuição que chega. Então, de fato, aqui é um momento gratificante poder honrar esse cadinho de tempo com vocês, tá? Então, a intenção sempre é essa, aumentar este quantum energético de verdade. Sem verdades, pessoal, não há cura, não há cura. Só a partir de verdades, né, que elas vão entrando de pouco em pouco, que a gente consegue compreender, ter mais noção de nós nesse espaço-tempo, para podermos realmente praticar, né? Então, bora lá? A leitura de hoje, olha só que desenho lindo, maravilhoso. Esse autor, né? Então ele recebeu essas boas inspirações. Vamos ler? A luz. Segunda leitura do livro, Mestre Sananda. Que honra, né, pessoal? Amados seres de luz, eu sou Sananda. Hoje quero trazer luz à sua jornada, que é desafiadora a cada dia e instante. Esse desafio não começou aqui. Começou quando sua alma foi preparada pelo amor de Pai, Mãe, Vida. Pai, Mãe, Vida. Que trouxe você a este grande universo, na marcha do seu desenvolvimento, em muitas vidas e muitos planetas. Foi experienciado um constante processo de desenvolvimento, que é infinito. A luz é um processo que vem do coração de Deus Pai, Mãe, Vida e de sua divina presença. Um fragmento que traz em sua essência grande força e grande luz. Cabe à sua divina presença, à sua alma, escolher os caminhos para sua evolução. Evolução essa que começa no seu nascimento e, como todo ser que nasce, toda energia que chega, exige atenção às ações e aprendizados de forma constante. Para a alma, a evolução é infinita. A escolha de onde quer estar e como quer desenvolver seus aspectos mais íntimos é sua. As oportunidades já estão todas dentro da sua própria energia, como uma caixinha com vários compartimentos que são abertos gradativamente, em sequência, não se pula etapas. E nessa sequência, em cada lugar onde viveu fisicamente, a experiência adquirida por sua alma se transforma em luz, se transforma em energia. Esse processo é acumulativo, constante, a despeito de suas escolhas. A alma só registra as ações integradas com amor incondicional. Mas, quando suas escolhas são feitas em detrimento do momento físico em que vive, é como se você pausasse, naquele instante, a jornada da sua alma e tivesse que observar cada ensinamento que chega. Assim, você sempre terá a escolha de quais vivências deseja que sua alma absorva. Algumas serão densas, mas poderão ser transformadas em leveza. É uma ação constante. Cada segundo é vivido na visão terrena, das dimensões mais baixas, mas, a partir da quinta dimensão, o amor incondicional é a estrutura central de sua evolução. Desafios milhares. O tempo não existe. Existe evolução. Existe convivência.
Aprendizados, tornando o seu trajeto sempre mais belo. Desafios? Sempre. Transformações constantes. Mudanças? O tempo todo. A velocidade cabe à sua divina presença. E quando perceber que cada um tem a sua liberdade, sua evolução será mais rápida. Mas, neste período, cada um escolheu viver neste planeta e passar por tudo o que passou em suas vidas. Na travessia para a quinta dimensão, em sua alma, ficarão apenas os aprendizados já transformados. Mas tenha sempre certeza de que o caminho é o amor incondicional. E quando cada um perceber a grande luz à sua frente, oportunizará à sua alma uma jornada longa, onde as ações do amor incondicional, da verdade e das relações incondicionais farão com que cada um viva o que precisa viver. O caminho é a unidade, e certamente esse aspecto tornará sua trajetória mais clara. E agora que você está no final de um grande ciclo deste planeta, o brilho que existe em seu coração está prestes a vir totalmente à tona, com milhares de experiências e vivências, mas escolhendo e definindo com clareza toda a luz que tanto deseja. Viverá com amor profundo, e nesse trajeto todos caminharão rumo a belas auroras boreais. Cada um com seu movimento, com sua luz. A expansão dela está no seu coração. Portinholas serão abertas para que essa luz se amplie e seja vista a milhares de quilômetros. Com intensidade e brilho personalizado, pois cada um tem esse brilho. E na grande festa do desenvolvimento, todas as ações de crescimento das múltiplas raças, dos diversos reinos, plantas, animais, das tecnologias, serão cada vez mais ampliadas. Tudo o que é aprendido com a força da luz fará com que o seu percurso se torne cada vez mais belo. Do seu coração sai um foco, o mais belo, o mais puro, o mais forte brilho desse ser que chegou a este universo. Fique na luz, fique na paz. 7 de junho de 2024. Essa é a canalização, portanto, do autor do livro, Francisco Ruy Girão, né? Maravilhoso aí, irmão planetário, cósmico, estelar, né? Gente, aqui o convite que é feito logo após a leitura é: reflitamos para responder as 3 perguntas. Como você pode ampliar os seus desafios? Por que você tem que passar por essa transformação? O que precisa para fazer essas mudanças? Não é? Então, gente, é imprescindível que a gente realmente vá para o caminho do meio, que a gente tente se centrar, né? Então aqui foi dito algumas vezes, né? Foi repetido. O caminho, gente, é o amor incondicional. O caminho também, em outras palavras, é a leveza do nosso coração. Se é incondicional, não coloca condições. Então, é aquele dito feito que dá um resultado excelente, que muitas pessoas falam, mas nem todas procuram agir nessas práticas. E aqui eu sempre gosto de relembrar: vamos fazer o bem sem olhar a quem? Sim, sem olhar até mesmo para você, no seguinte sentido: faça o bem a você mesmo aí agora, independente do que lhe aconteça. Se perdoe, se ame, pare de se culpar, de se julgar. Estas emoções que vibram não em positividade, mas podem ser benevolentes a partir do momento que você olha com honestidade e humildade, que ainda não compreendeu tudo, e hoje você já pode observar estas mesmas emoções ruins, de certo modo, entre aspas, né? Porque elas são as melhores. Elas que vão fazer com que você dê valia a tudo que passa de sofrimento. Não se demore por demais nesses sofrimentos. Identifica que a dor, seja qual for, é âmbito do físico,
que seja uma patologia. Tem pessoas que ainda não manifestaram doença no físico, maravilhoso. Até, né, de fato, um cumprimento talvez até mais fácil de você conseguir ressignificar. Entra nas verdades que só cabem a você adentrar por elas. Abra aí nesse portão estreito desse nosso amor e que seja incondicional. Não coloca condições para você se perdoar. Se perdoe, se livre de culpas, né? De auto-julgamentos. De fato, o humano, ele não é perfeito. Por isso é que nós estamos. Não há um indivíduo que seja perfeito. E todas as vezes que você perde uma ótima oportunidade de observar os conflitos de perto, digno, com honestidade e com humildade, compreender que você não tem onisciência, só Deus, né? Só o divino. Você não tem onipresença, você mal está cabendo dentro de si, como centelha. Às vezes você nem faz sentido ao que se deve considerar que você é um fractal, um pedacinho, uma fração do todo de Deus, do nosso Deus Pai Criador, o único. Então, se perdoa, sim, aquilo que o Mestre pediu, né? Então, na nova aliança, dito feito, eu quero dizer o Novo Testamento, que Jesus Cristo trouxe, nosso Mestre Sananda, em outras palavras, Yeshua, Arcanjo Miguel, seja lá a forma a qual você deseja reconhecê-lo. Tornou-se uno com Deus. Poderíamos também chamá-lo de Deus, sim, pois só a partir de praticarmos o que o Cristo veio nos ensinar, né, que é o quê? Despojarmos dos nossos pesados fardos da matéria, do ego fraco, aquele que ainda não dá valor ao sofrimento que carrega e que quer ficar circulando por demais por aí, com toda esse estado de inconsciência, a dar valor nas suas sombras, nos seus pesos, nas suas bagagens, que são difíceis, são. Ninguém aqui está falando que não. A questão não é certo ou errado, é o aprendizado que se dá, aquilo que só você pode dar valor, se você não valoriza quem você é, se você não valoriza tudo que veio e está aí remoendo no seu interior, desde família de origem, a família que você cria, e a sua ancestralidade. Então, seja passado ou futuro, viva em estado de presença. Só no presente você pode pegar isso tudo que você conhece de si e sanar aquilo que é devido. Sanar, pois todos estamos num estado latente aí de descobrirmos que podemos nos tornar cada vez mais saudáveis. Então, eu nem tão pouco vou dizer agora que todos somos doentes, porque a bem da palavra é isso. Deus nos fez perfeitos. E ao nível de considerarmos as sucessivas vidas, nós vamos nos enovelando em correntes, em sombras, e que muitas vezes são nefastas. E desde que entendemos que elas são inglórias, para que continuarmos com as mesmas ações? Se a gente não muda de atitude, nós só teremos o mesmo resultado que já conhecemos. Então vamos sofisticar o entendimento e dando valor no presente, como um presente mesmo, celeste, gente. O momento do agora. Só ele e você pode resolver questões do passado e, inclusive, vislumbrar um futuro melhor. Mas sem ansiedade, tá? Então, como se diz, respira, não pira. É muita coisa? É sim, eu sei. Também sou humana. Por isso que aqui eu vos falo. Gosto muito de poder representar da forma a qual eu aqui coloco formas melhores da gente viver melhor. O meu canal é sobre isso. Então esse vamos ver quem ama mais, ele não é um comparativo ao próximo, mas se ainda você está nas competitividades do ego, que seja, essa eu diria que é a melhor competição válida para o momento. Ela não te trará mais karmas, pelo contrário, ela te trará dharmas. Sim, efetivamente você pode transmutar as questões que veio viver, passar por elas com gratidão, com honras ao novo. Gente, não à toa, o título do vídeo é A Luz. Então, façamos dessa luz, assim como o Mestre Sananda, Yeshua, Jesus, esse que veio fazer sua auto-outorga aqui no nosso planeta, nesse lindo planeta Terra, que o humano vem emporcalhando com o seu ego desenfreado. Quando ele é desumilde, quer tomar poder sobre a vida do outro, é toda essa equivalência a observarmos que lá fora existem guerras, é porque elas se espelham dentro de nós, de dentro para fora.
Diante de uma guerra, aquele que já está pronto começou a pegar o fiozinho da sua meada, sabe aquele novelamento de conflitos? Se você honra com honestidade que não é onipotente, então para de querer mandar no outro, para de esperar o próximo fazer o que ele precisa, o que você acha que ele precisa. Cada um está vivendo em livre-arbítrio, assim como você tem o seu. Enquanto você colocar expectativas no externo ou no outro, querendo mudar o mundo, você não está agindo com muita sabedoria, tá? E inteligente, mais do que cognitivo, emocional e espiritual, é aquele que já sabe que o caminho é o do meio, que o caminho é olhar para dentro, que na verdade a saída é para dentro, não para fora. Então aqui cabe um pleonasmo relevante a considerarmos. Sim, deste modo, o humano se dá melhor com seu próprio ego e não fica afugentando as necessidades que chegam do externo. Ele simplesmente só honra isso, começa a observar os seus próprios pensamentos, as suas crenças que outrora limitavam e que fizeram com que ele estivesse aí, né, eloverado nesse tanto de efeito, nada bons, né? Então, esses dissabores que vão se perpetuando no seu entorno, eles são aqueles conflitos que você não quis olhar até hoje. Então, que esse seja um momento bom para isso. 21:12, eu nem vou alterar o vídeo, fazer, tomara que não seja preciso, né? Fazer aqui edições. Vocês vão ver, até a própria numerologia traz a importância, o que se dá valor o vídeo. Vamos trazer luz, gente? Vamos trazer lucidez? O universo conversa conosco constantemente. Então esse vídeo não chegou para você por acaso. Nada é por acaso. Parafraseando o nosso irmão divino, que esteve aqui também conosco, né? E foi embora em 2002, Chico Xavier. Aquela mestre de amor genuína. O humano humilde, honesto. Vamos nos espelhar no Chico? Para que a gente consiga entender melhor esse texto aqui do Mestre Sananda? A luz para todos os efeitos, a lucidez, as verdades que vão chegar a cada um, de acordo com o seu bel prazer. Sim, mas que esse prazer, gente, seja mais do que um desejo fugaz do ego. Coloque em prática, a partir disso aqui que você está ouvindo, coloque determinação na sua vida, tá? Então, o convite também é esse, não crie expectativas no outro, para não se frustrar. Faça da sua vida o melhor. 22:22. É isso, gente. Faça da sua vida o melhor. Não espere no externo. Vai lá e faz. Seja no mundo aquilo que você deseja ver lá fora, tá? E como você vai conseguir isso? Sustentando, se conhecendo. Então é necessário autorresponsabilidade. Olha aqui uma receitinha muito linda e maravilhosa. Primeiro de tudo, né? Então vamos colocar aí em 4 partes, nem precisa encher mais que uma mão, né? 4 aspectos importantes. Primeiro, pare de reclamar. Quando você reclama do que te acontece, é sinal de que você não reconheceu a sua parte no conflito. Então, muito provavelmente se está reclamando, você está criticando o outro. No mínimo, mesmo que não verbalize, em pensamentos assim já o é, pois tudo é energia. Inclusive nossos pensamentos, que vão se materializar se você não parar de reclamar, de pedir mais do mesmo que já viu que não gosta. Então vamos ser inteligentes emocionalmente também. Segundo, não justifica. Para de se justificar. Eu não fiz isso por aquilo outro. Eu não fiz isso. Gente, suas autossabotagens, a sua procrastinação é coisa sua. Não coloca a culpa no outro. Como sempre, resolva o conflito a parte que te cabe. Tá? Nada é por acaso. E aí, gente, nós vamos ver, não se identifique de modo limitado. Você é um ser maravilhoso. Às vezes você já se ocupou de observar em alguns aspectos e em outros não. Vamos aqui relembrar que nós temos 7 corpos? Sim. Então, entre esses 7 corpos, aqui, como sempre, né, a gente pode lembrar de 3 deles. Somos corpo físico, porque estamos vendo, né? Então o espectro da luz bate, enfim, o próprio globo ocular consegue captar isso. E energia mais densa ou menos densa, o próprio corpo é mais denso, palpável, né? Então, conseguimos enxergar efetivamente. Agora, e a mente? Todos nós concluímos que temos mente, pois nós pensamos. Mas você vê os pensamentos de alguém? Você não vê nem seus pensamentos. Vamos passar a observar?
E aí é o outro convite da relação que nós fazemos. Mais do que parar de reclamar e se justificar, é também você poder dar luz, assim como o Mestre Sananda convida, a lucidez que existe dentro de você. Agradece tudo que te acontece. Você vai ver que nada é por acaso. Quando você honra o que te acontece e compreende que vem para que você manifeste o melhor, você já observa para além dos nossos 5 sentidos, para além mesmo da sua razão por hora. Às vezes você ainda não adquiriu, né, em arcabouço mental, esse intelecto aprimorado que vai conferir informações que virão ao campo com verdades. Só a verdade traz cura. Jesus também convidou, e é bíblico, está no livro sagrado. Conhece-te a ti mesmo. Em outras palavras, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é? Então esse olhar sofisticado, nós vamos entender que mais do que corpo físico, nós temos também um mental, nós temos uma psique que elabora melhores formas de vivermos a vida no entorno, socialmente falando, né? Então, neste sentido aí, vamos dar honras e vamos agradecer a Deus constantemente. A gratidão conclui que se nós temos uma psique, é sinal de que não é só um envoltório, né, de massa encefálica, neurônios, é também um ser humano que já se conhece como um meta-humano. Isso é coisa das ciências, tá? Atual. Então, a modo científico, o meta-humano é aquele que consegue identificar-se em todas as nuances sem perder tempo, e ele carrega coerência vibracional entre eletromagnetismo, sim, e já consegue, portanto, acessar o mental superior. Então, mais do que calar a mente que mente, a mente inferior daquele cérebro reativo, ele consegue observar seus próprios pensamentos. O meta-humano é caracterizado por isso. Sabe quando você reflete, quando você está procurando obter paz, quando você, inclusive, está aí, um exemplo, nos afazeres diários, nas suas rotinas? Aquelas maravilhosas, né? Porque eu acredito que cuidar da casa, gente, é a mesma coisa de cuidar da nossa própria igreja, nossa abóbada celeste, nosso corpinho. Sim. Então isso aqui é toda uma estrutura mais densa, pois tocamos para dar valor àquilo que é menos denso e que nós só podemos sentir. Os seus pensamentos podem ser inclusive observados por você mesmo agora, não tarde para poder identificar isso. Começa agora mesmo. Coloque em prática, gente. Então a questão não é só teoria. Nós temos que fazer o nosso próprio esforço. Mudança de hábito. Sem comportamentos, genuinamente da sua essência, você não vai chegar nesse tão falado amor incondicional. Porque ele primeiro deve ser alcançado pela sua busca genuína por si mesmo. Então quando você se ama, só assim você está pronto para adquirir os melhores relacionamentos do mundo. Você jamais vai deixar com que alguém lhe ofenda, você não é mais ofendível, você não é atingível, você vai perceber que tudo que o outro faz e amealha no seu entorno é sobre o ego dele. Sim, reformulando aí as considerações de que quem ataca, ou quem reclama, ou quem julga, ou quem critica, ou quem culpa, quem condena, quem faz guerra, é ego. É o ego que quer obter poder sobre o outro e não tem poder sobre si, já perdeu seu controle. Então quem tanto quer obter controle em demasia, descontrolado é. Então vamos observar o interno, tá? Porque o nosso interior sempre será a melhor ferramenta para que a gente tenha respaldo genuíno das nossas autocuras. Sim, então conforme eu disse no início do vídeo, mas eu não quero aqui chamar a gente de doentes, tá? Não se sinta ofendido. E se sentiu ofendido agora mesmo, só agradeça o que chegou. Eu não quis ofendê-lo. Quem se ofende é o ego. Então me ouça em centelha. E você perceberá que a sua centelha está gritando realmente para sair destas amarras que vocês têm tanto estado em afugentação. Nem sei se existe essa palavra. Sim, afugentados nós estamos. Do que, gente? Do nosso melhor. Então vamos pleitear algo bom, não esperando o externo, fazendo a nossa parte, que ela é interna, né? Então vamos nos assessorar do nosso melhor agora mesmo? Não vamos deixar com que se tarde demais, vamos colocar luz para descortinar as sombras que cada um tem. E todas as vezes que a gente quer dar as costas a essas sombras, não funciona, tá? Nós estamos só postergando, vivendo em escassez, né? Então, paremos com isso. E mais do que nunca, né, gente? Aqui é fundamental
fechar com chave de ouro, para que a luz realmente venha e para que a gente comece a vislumbrar, né, esse intento maior de identificar o que é amar incondicional, o que é não colocar condições, é sair da dualidade que o humano veio vivenciar no planeta Terra. Então nós falaremos aqui de indizíveis formas, com considerações aos mais variados aspectos de sermos melhores. Então vamos tratar não só o corpo físico, mas também vamos tratar nossa mente, né, a nossa psique em geral, vamos tratar as nossas emoções, pois se falamos de dualidade, necessariamente temos que considerar nossas emoções. 70% do corpo água. Na consideração de que a água aí é similar às emoções, somos pura emoção, mas se a gente não controlá-las, elas que vão nos controlar a respeito, né, daquela mente que mente, a mente inferior, o cérebro reativo reptiliano, que está sempre em processo de luta e fuga. É por isso que quando chegar algo novo até você, você critica, né? Porque você ainda não está pronto para aquela verdade. Mas vamos nos silenciar, olhar para dentro. Só olhando para dentro, nós silenciamos, portanto, refletimos ao que se deve e começamos a fazer aquilo que o meta-humano... Gente, isso aqui é científico, tá? Essa verdade não é minha, ela veio. Então, eu tomo ela como eficiência em minha vida. Tome você também. Todas as verdades, gente, elas não são nossas, tá? Elas são do todo. Tudo aquilo que é bom, tem bondade, portanto, é soberano a todos. Aqueles que querem observar e dar foco a isso. Então, é bom, é bondade plena, é verdade e é belo, é de Deus, é magnânimo, é do soberano. Cada qual pode aí, né, absorver este maná de luz, como eu sempre costumo dizer. Mas como os manás de luz, né, chegam até nós? Quando a gente deixa, gente. Deus não vai tirar o livre-arbítrio de ninguém. Então, enquanto você, ao invés de fazer com eficiência a parte que te cabe, ao invés de criticar o outro com verdades que ainda não contemplam o que você conhece, você vai perder um ótimo momento no presente de orquestrar o que precisa ser feito para ressignificar suas dores, emoções, traumas, conflitos de um passado, de um ego fraco que ainda não deixou você ser forte na sua individualidade. Fortaleça-se a respeito daquilo que vive e que não é tão bom. Larga essa melancolia, essa tristeza. Hoje nós sabemos que a Matrix manipula o humano através de 4 emoções básicas que todos refletem uns nos outros quando estão no melindre, criticando, né? Pondo a culpa no outro. Faz igual um Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Que triste. Sim, e vamos lembrar, tudo aquilo que você faz ao outro, faz a si mesmo, vai ser potencializado, pois voltará mais do mesmo. Então vamos trazer luz, lucidez, esclarecimento, verdades. Quando uma verdade chegar, lembra que o Pai é generoso, Ele não fez isso por acaso na sua vida, só agradeça. E aqui, né, para fechar, outro vídeo inclusive sugere, né, que a gente peça e dar valor a essas 4 emoções que os arcontes nos dominam. Senão essa aqui fica grande demais, né, esse vídeo. Então vamos falar em outro vídeo. Sim, Jesus, né, inclusive em analogia ao que passamos aí nessa gloriosa Semana Santa, que muitos ficaram similar ao sofrimento do mestre e não no amor incondicional que ele veio nos trazer. Então cada qual escolhe, né, o caminho que quer seguir. Se for o caminho do meio, é amor incondicional. Agora, enquanto o ser humano for olhar só a modo de lateralidade, é direita, é esquerda, é bom ou ruim, gente, tudo que existe é para se dar aprendizado. Aí sim fica melhor ainda, inenarrável com aquilo que só você pode fazer. Pois em individualidade, cada qual é ferramenta do todo naquilo que te compete acessar e também, é claro, em honras, né, ao merecimento que cada um como buscador consegue. Então, seria o mesmo que acessar em outras dimensões, mais do que nessa 3D, a nível de reconhecermos que somos só corpo físico, ou mente, ou emoção. Somos bem mais que isso. Somos energia pura, inclusive fluida. E quanto menos densa, mais nós conseguimos sair dessas nuances atormentadoras de 3D e vislumbrar o que é sentir essa 5D. Pois aqueles, né, que não se detêm ao ego e não se mortifica, ele compreende que o sacro ofício, assim como o mestre ensinou, é você deixar com que o sagrado reine dentro de você. E brilhando quanto mais de acordo com aquela sua participação, você tem um temperinho em individualidade que ninguém mais tem. Honra o que Deus fez com você, pois se você acordou respirando hoje mesmo,
é sinal de que você tem uma gratidão profunda para viver agora mesmo. Sim, a gratidão. Então, se aqui a gente convidou a não reclamar, se aqui a gente convidou a não ficar se justificando, pondo culpa no outro, se aqui nós convidamos a olhar o mundo com prosperidade, não na escassez, na limitação daquilo que você conhece, honra as verdades que vão chegar. Você não é onisciente, só Deus é. Você não é onipresente, você nem sabe o que é amor incondicional, como poderia ser onipresente? Você não está nem dentro de você. Muitas vezes você vai perceber isso só quando está observando seus próprios pensamentos. Faça um convite, seja um meta-humano. Logo você pode consigo mesmo. Tenha alto poder. O poder jamais será o próximo, só você mesmo. Então, em centelha divina, imputa ao seu ego e diga para ele: calma aí, eguinho. Nós não somos mais presunçosos, nós não somos mais melindrosos, nós não somos mais críticos. Sim, fale isso, repita, até que você faça-o acreditar, tá? Pois é a centelha que reina, se quiser. Então, não deixa com que esse vídeo se perca aí nas nuances de todas as questões que você vai assimilar e pôr em prática. Só assim, para não se perder. Coloca em prática. Vamos sair só da teoria, tá certo, pessoal? É isso. Vamos colocar em prática, vamos deixar legado. Assim como o Mestre Jesus deixou esse Dharma de legado indizível, fez sua auto-outorga, praticou o seu melhor, e até hoje tem gente que ainda chora pela cruz, ao invés de dar valor que o sofrimento, na verdade, foi amor incondicional. E só a partir de amor incondicional, sim, sem dar condições para você fazer o bem, independente de quem seja, nós cessamos a guerra lá fora. Você sabia que o alto poder a você lhe confere ajudar o todo agora mesmo? Ajuda. Ajuda, ajuda. Mas para você ajudar lá fora, você tem que se ajudar primeiro. Então, o primeiro mandamento já nos convida. Nem precisa sair do conhecimento do sagrado. O primeiro mandamento, vamos lembrar? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas aí fica aqui uma pergunta. Como você vai entender que está amando a Deus e a você mesmo se você não se respeita? Então, começa a se respeitar agora mesmo, honra o humano que você é, tudo que você tem passado, e faça disso o seu trampolim. Faça desses obstáculos que tem vivido algo melhor, para enxergar o mundo em plena gratidão. Esse é o último convite. Então, mais do que parar de reclamar, ressignificar suas dores, é também selar aí, com chave de ouro no entendimento que se faz. A gratidão, gente, é a quem você é o respeito a tudo que você passou, que só você sabe, ninguém sabe. Você pode ter um canal no YouTube e falar da forma que você quiser, só que o outro só vai te compreender pelo prisma dele. Você compreende isso? Ninguém vai te ver pelo que você passou. Ninguém vai te ver pela sua essência, só nos conformes do que cada um consegue acessar. Cada qual faz o acesso na nuance de vibração e frequência energética que consegue contemplar. Então tem pessoas que já estão vivendo aí um amor incondicional, inenarrável até, e já fazem o bem, já deixam um legado. Não só para os seus familiares, para si mesmo, para suas gerações, a nível de civilização, e continuarão encarnando aqui na Terra. Tem outros que daqui não passarão, felizmente até, porque Deus é soberano. Vamos lembrar que essas pessoas não vão compreender o que se passou e elas estão na 3D. Então nem tão pouco isso vai fomentar injúrias na sua vida, se elas não observarem, tá? Então é sobre isso. Ficou um tanto confuso o que eu falei? Comenta aqui no vídeo comigo que nós falaremos mais sobre isso, para que não fique tão comprido. Mas é o que se sugere sempre, darmos vazão à intuição, porque esse é o nosso lado genuíno, pessoal? Então eu não venho aqui só com as programações da linguística do que o texto sugere. Então é mais do que isso. É honrarmos o momento presente, vivermos o agora, pois ele acabou de passar, já virou passado. Então, vamos ressignificar o passado. Gratidão, pessoal, gratidão, Gratidão abre portas. Por quê? Sendo grato por quem você já se reconhece, logo você vai obter além. Uma energia atrás da outra, mais do mesmo, tá? Então, menos reação ao que lhe chega, saia da zona de conforto e mais ação efetiva, tá? Então, simplesmente quando algo não tão bom vier, só respira, não pira.
Já falamos aqui a relação que a respiração tem com o nosso contato com o divino, com Deus, dentro de nós. Só assim, olhando para dentro, tá certo? Então, a todos vocês que estiveram aí comigo, gratidão profunda, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Comentem no vídeo, compartilhem, ativem o sininho, deixem o like de vocês e até a próxima. Namastê!